Hoje nós vamos falar sobre 4 small caps dentre as mais pedidas por quem nos acompanha para entender qual o potencial que elas têm tanto numa visão de curto prazo quanto numa visão de longo prazo. Então, se você quer conhecer quais são essas ações, acompanhe o vídeo, pois é sobre elas que eu vou falar. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje, como eu comentei, nós vamos falar sobre small caps. Pedi para o pessoal da análise trazer a avaliação de 4 empresas. Nós vamos ver tanto a visão de longo prazo quanto a visão focada mais no curto prazo. Claro, né, pessoal, que nós vamos dar uns pitacos, né, porque alguns vídeos a gente fala mais, outros vídeos a gente fala menos, como são 4 ações, para eu não ficar até amanhã falando, eu vou trazer aqui os principais potenciais de gatilhos para a alta dessas empresas, tá? Então hoje vamos comentar aí a respeito de EZTEC, Porto Belo, Sequoia e também a Allied. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, lá compartilhar, e não esqueçam de deixar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos, já que basicamente a gente fala sobre aquelas ações mais pedidas por vocês. Nós temos 2 empresas aqui que são bastante pedidas, a EZTEC e a Porto Belo. São 2 empresas que se beneficiam muito da possibilidade de retomada do setor de construção. Então, o juro mais baixo, a questão da inflação mais baixa, né, ajuda bastante essas empresas. No caso da EZTEC, é uma empresa muito conhecida, é uma empresa que ela é mais defensiva, vamos dizer assim, num setor tão cíclico como é o setor de construção. Então, ela não faz muitos lançamentos como uma Cyrela, como uma MRV, ela mantém uma posição maior de caixa, né? Então pode ser considerado um ativo mais defensivo, né? Mesmo nesse setor que é bastante cíclico, talvez o mais cíclico da Bolsa, que é o de construção. Só que o que acontece? A EZTEC deve lançar pelo menos 1,2 bilhão no segundo semestre desse ano, retomando a questão do Minha Casa Minha Vida, através do meio da Fit Casa, né? A empresa não estava tão atuante nesse segmento, e é um segmento que, como tem a questão dos juros aí subsidiados, deve se beneficiar bastante. Não à toa a gente viu fortes resultados de plano e plano, Cury direcional, a Tenda já conseguiu recuperar, né, que tinha divulgado resultados ruins. Então essa retomada mais, né, entrar com mais força, vamos dizer assim, no segmento do Minha Casa Minha Vida é interessante. A Porto Belo, né, pessoal, também se beneficia fortemente dessa questão de novas construções. Além disso, quando a gente fala de reformas também, então esse segmento é bem interessante. A gente tem Dexco, Porto Belo, tem a Eucatex, Eternit. É um setor menos cíclico, né, quando a gente pega as empresas de construção. É mais fácil de entender quais as empresas vão se beneficiar do que quais as construtoras vão ganhar dinheiro, até porque construtor é o que mais tem nesse mercado, né? Então é uma empresa que atua forte no mercado externo, né, o que acaba sendo também uma espécie de salvaguarda, né? É importante ter essa diversificação internacional. Hoje a Porto Belo Shop é a maior rede de franquias em revestimento, parte de revenda, é uma empresa que foca muito em engenharia, é uma empresa muito forte, né, quando a gente fala de revestimento, louça, porcelanato e outros mercados. E além disso, recentemente eles iniciaram a nova fábrica lá nos Estados Unidos, então tem essa questão de não só exportar, mas como atuar diretamente lá fora, especialmente no mercado americano, é uma questão bastante construtiva. Então a gente tem 2 empresas que nós gostamos demais aqui, eu não estou falando de recomendação, mas são empresas que a gente gosta, entende que são interessantes, né? Tanto a EZTEC aqui como a Porto Belo. Aqui nós temos 2 empresas que seriam, entre aspas, um pouco mais problemáticas, vamos dizer assim, especialmente a Sequoia, né, pessoal? Para quem não conhece a Sequoia, é uma empresa que trabalha com essa questão de logística, né, entregas, enfim, no segmento aí de e-commerce, tá? Então, eu não tenho uma estrutura própria, eu vou lá, contrato a Sequoia e ela faz as entregas. Ela é líder nesse setor. Claro que é uma empresa que sofreu muito no curto prazo, né, especialmente pela alta da inflação, né? Imagina os custos, né? Tem combustíveis, tem tanta coisa aqui que é complicado para essas empresas repassarem preço. Pelo que a gente acompanhou aí nas últimas semanas, tem um tom meio aí de reestruturação na empresa, tá? O que poderia fazer com que as ações subissem e talvez a própria empresa se recuperasse. Nós somos bastante céticos, né? Claro que depois a gente vai ver a ação caiu pra caramba,
né? Então, pelo fato, né, de daqui a um pouco o mercado entender que está muito barato, ela pode dar uma estilingada para cima, mas nós somos bastante céticos pela questão que já foi comentado aqui, margem. Né? A gente já estudou algumas empresas que atuam parecidos com a Sequoia, né? E elas não conseguem aumentar a receita junto com as margens. A gente não encontrou nenhum exemplo. Além disso, além dessa questão de reestruturação, pode daqui a um pouco ela ficar tão barata que vem uma JSL da vida lá e compre. Não sei se é muito negócio aqui deles, mas eles podem virar um alvo aí de aquisição. Isso pode dar uma estilingada, tá? Então pode subir, pode, mas nós somos bastante céticos em relação à questão de longo prazo, especialmente por causa dessa questão das margens. Sem saber, pessoal, exatamente qual é a margem da empresa, ou quando a margem vai subir, ou até quando pode cair, é bastante complicado. E nós temos aqui a Allied, né? Nós preferimos, né, quando a gente tem uma exposição de longo prazo, nós preferimos empresas que são mais focadas em e-commerce, né? Principalmente as empresas estrangeiras, que têm mais acesso a capital, a gente já comentou algumas vezes sobre isso também. Nós não gostamos desse varejo físico do tipo Via Varejo, Magalu, né? Não é um varejo que vai terminar, mas ele puxa muito para baixo os resultados das empresas. É só a gente comparar o resultado de Via e Magalu com o Mercado Livre, por exemplo. Né? A gente entende que empresas como o Mercado Livre estão muito mais bem posicionadas, né, para essa questão aí de e-commerce. Tá? E o que acontece no caso de Allied aqui? A empresa, ela basicamente, só desculpa que é com 2 L's aqui, faltou um L aqui na Allied. A empresa, pessoal, é uma das principais quando a gente fala de eletrônicos, principalmente na parte de distribuição. Tá? Hoje, de cada 11 celulares aí, um é da Allied, eles têm uma parceria com a Samsung, tem também a questão de lojas físicas, quiosques, enfim, tem parceria com a Amazon, Kindle, com Google, né? É uma grande distribuidora. E o que acontece? Ela basicamente caiu, as ações caíram no mesmo nível das empresas de varejo como Via e Magalu, que no nosso entendimento, mesmo nós tendo algumas restrições ou preferindo outras empresas, não faz sentido, porque é uma empresa bem redondinha, uma empresa nova, então ela não tem perigo de algum esqueleto no armário, alguma coisa que, né, ninguém sabe, ou como às vezes infelizmente acaba acontecendo com algumas empresas, como Via já aconteceu algumas vezes, né, de ter uma surpresa negativa. A Advent fez um trabalho muito legal lá, quando a empresa ainda fazia parte do Private Equity. Então é uma empresa redondinha, né? Ela tá no varejo físico, tá no varejo digital, tem a parte de distribuição que ela é muito forte também, mas hoje o nosso foco é muito mais nessa questão das empresas no sentido de do e-commerce, tá? Mesmo o varejo físico aqui deles sendo diferenciado em relação a Magalu e Via, por exemplo, né? Até porque a gente olha as lojas da Samsung, é outro tipo de padrão de loja, tá? Mas, né, é uma empresa que pode também ter essa retomada. Como eu falei no caso de Sequoia, nós estamos céticos ainda, óbvio que qualquer empresa, ainda mais no nível de queda que ela tem, pode dar uma bombada, e a Allied a gente prefere, como eu falei, e-commerce, mas é uma empresa aqui que também pode retomar a partir do momento que os juros fiquem mais baixos, a inflação também, e nós tenhamos aí uma retomada no mercado interno. Antes, pessoal, de falarmos aqui sobre outras, da parte do gráfico, né, eu quero só deixar, como sempre, 2 presentes para vocês. Uma small cap aqui barato de forte potencial, para quem ainda não baixou, e também o nosso cupom Records, que dá até 35% de desconto nas assinaturas carteira e full trader. Depois eu volto para falar aqui a respeito das nossas estratégias e carteiras. Lembro que hoje nós temos as melhores recomendações aí pelos menores preços. Vindo aqui na parte gráfica, né, pessoal, a gente tem uma situação começando aqui com Porto Belo, né? No curto prazo ela conseguiu se sustentar aqui na casa dos 5,60 para cima e graficamente hoje está numa tendência de alta, está num canal altista, né? Hoje o principal ponto para cima de Porto Belo é lá na casa dos R$12, R$13, lá para cima, né? Então tem um potencial bom para subir aqui, pelo menos mais de 70%. Ninguém está dizendo que vai, o gráfico não serve para adivinhar, mas a gente, quando tem esse histórico aqui, fica mais tranquilo para a gente ver a relação risco-retorno. Da mesma forma que não seria errado comprar ela nesses patamares de 7,40, 7,50 e vender só caso ela perca aqui esse canal de alta para baixo, né? Veio aqui para baixo, seria um stop ali de 7, 8%.
seria o prejuízo da operação caso desse errado, mas a tendência é os preços continuarem subindo. Já a Sequoia, né, pessoal, aqui que eu queria comentar para vocês, só para a gente ter uma ideia, né, da queda, do tamanho da queda aqui dessas ações. Deixa eu até tirar aqui. Ela está numa tendência de baixa dentro de uma tendência de baixa, né? Se a gente pegar lá do início de 2021 até agora, uma baixa de 97%, né? E graficamente não tem nada apontando compra aqui na Sequoia. Pode subir, pode pelo gráfico, mas não tem nada apontando, pelo contrário, faria muito mais sentido entrar vendido no curto prazo, né, para tentar ganhar com a baixa do que comprar, né? Teria que firmar alguma coisa aqui no gráfico para ter uma recomendação de compra, o que não é o caso. Nós temos a Allied, né? E aqui é legal porque daí mostra essa questão da abordagem fundamentalista versus a abordagem gráfica, né? Mesmo que às vezes a gente não goste muito de uma ação, de uma empresa em termos de fundamento, e não é nada contra a empresa, quem trabalha na empresa, é mais uma questão de preferência mesmo, às vezes graficamente pode estar interessante. A ação chegou a acumular uma baixa de 85% de 2021 para cá, e eu acho até que a gente comentou aqui em algum vídeo do rastreador esse rompimento aqui que foi feito. O que nós tivemos aqui? A empresa, a ação fez um fundo na casa dos 4,50, 4,60 e fez o rompimento aqui. Para comprar aqui, pessoal, é um pouco pior. Teria que recuar mais próximo à casa dos 4,60 ou aqui à casa dos 5,40 para comprar, que foi o mesmo preço aqui do rompimento. Agora, quem está posicionado em Allied não tem por que vender nesse momento, né? Sendo que tem um caminhão para subir. É aquela coisa, né? Qualquer voltinha ali para cima é 50%, 60%, tá? Mas não está muito interessante para compra, mas para quem tem, não tem necessidade de vender. Já a Exetec, né, pessoal, em clara tendência de alta, está num belo canal altista aqui, também tem bastante coisa para subir. Ela recém rompeu aqui esse último topo na casa dos 22 e se mantendo aqui acima, né, desses 22,80, 23 reais, a tendência dos preços continuarem subindo e tem bastante coisa para buscar para cima também em termos comparativos, tá? Mas está num canal de alta, não está tão interessante como Porto Belo para entrada, né? Seria interessante aguardar próximo aos 23 ou então quando encostar aqui na linha inferior do canal de alta, né? Mas a mesma coisa, para quem tem ações da Exetec, pensando com uma visão mais de médio e curto prazo, não teria por que vender nesse momento. Como sempre, pessoal, vou deixar aqui para vocês, né, o nosso site. Vocês podem acompanhar as nossas assinaturas aqui, a parte de cursos e os resultados, né, pessoal? Eu sempre comento, comparem os resultados, vocês vão ver que ninguém entrega os resultados que a gente entrega em tantas estratégias diferentes, né? A gente é muito Caxias em relação a manter estratégias, né? Desde 2017 a maioria delas vem performando bem, tanto as de longo prazo que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, quanto as de médio e curto prazo que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar. Ah, quero ver a carteira de fundos imobiliários lá da Capitalizo, né? Tem lá os resultados, né? A parte de dividendos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, pessoal, podem nos contatar. Eu lembro que aqui é feito tudo de maneira independente, transparente, com resultados comprovados. E temos hoje o melhor atendimento do mercado. Se vocês quiserem testar o nosso atendimento, mandem um e-mail para contato@capitalizo.com.br. Quem preferir, pode já mandar uma mensagem pelo WhatsApp, um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!